Olá, turma, tudo bem? Iniciando mais uma aula do nosso curso de Inventor. Hoje vamos subir um pouco de patamar aí na exigência do conhecimento de vocês. A gente vai estar trabalhando com peça plástica. E peça plástica, por próprio nome, pelos próprios formatos que nós vemos, né, são peças mais complexas do que as peças mecânicas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai exigir mais de vocês, como projetistas, mais conhecimento de ferramentas que você pode trabalhar, né? E também de um pouco de criatividade para poder fazer as peças, tá? Bom, a aula de hoje vai ser dividida em dois tópicos. Nessa primeira parte a gente vai estar trabalhando apenas com comandos de extrusão e no outro exemplo que vai vir à frente, a gente vai trabalhar com uma outra situação, que a gente tem justamente comandos próprios que auxiliam em algumas partes de peça plástica, comandos padronizados, tá bom? Então vamos lá na aula de hoje, começar com esse exemplo aqui, essa garrafa de shampoo, o vasilhame dela, como que a gente vai trabalhar, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou abrir um projeto novo, tá? Tá aqui, projeto novo, criar. E eu vou pegar o plano superior e vou abrir meu primeiro esboço, tá ok? Vou colocar aqui uma elipse. Agora nós vamos trabalhar com elipse e não com círculo, tá? Em que elipse ela é apenas um círculo ovalado com dois raios diferentes, um maior e um menor, tá ok? E aí eu vou colocar cotas. Nesse caso aqui vai ser uma cota de 30 por uma cota de 15, tá ok? Bom, vou dar um ok. Bom, próximo passo que eu vou fazer agora é colocar mais um plano acima, tá? Por quê? Eu vou usar o comando transição. Transição é um comando em que a gente tem vários perfis, pode até o caminho direcionado, ou ele pode ser retilíneo, né? Mas você junta vários perfis em que ele forma a peça que você queira trabalhar, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos vir aqui com o deslocamento do plano. Vamos pegar o plano superior que a gente estava trabalhando e vou deslocar 50 milímetros para cima. Ok? Está aqui nosso plano. Eu vou pegar ele e vou abrir mais uma elipse. Bom, aqui vou colocar uma cota de 40 de raio maior por 15 de raio menor. Encerro o esboço. Vou fazer a mesma coisa agora para mais um plano, tá ok? Então eu vou vir aqui, plano, deslocamento. Vamos pegar aqui o plano superior. Eu vou deslocar ele 110 milímetros da base. E agora eu vou usar o mesmo perfil do de baixo. Então eu vou iniciar o esboço. Esboço aqui, elipse, com as mesmas medidas do primeiro elipse que a gente colocou lá na base, tá bom? Então daqui para cá, cota, nesse caso vai ser 30 por 15 também, ok? Encerro aqui o esboço e mais uma vez vou colocar mais um plano acima. Então vou selecionar o plano superior, vou acionar o plano, deslocamento. Nesse caso aqui, vamos colocar uma medida de 150 milímetros. Vou vir aqui e mais uma vez fazer a elipse, ok? Nesse caso aqui, com o mesmo tamanho da elipse maior. Então aqui vai ser 40 por 15. Ok? Bom, pessoal, terminamos aí os planos que vão fazer o formato da nossa figura, tá ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, para fazer o formato sólido, eu vou vir aqui com o comando transição, que eu vou pegar diferentes perfis, tá? Nesse caso aqui eu posso pegar perfil como guia, poderia pegar um eixo como guia, ou também poderia colocar transição de áreas, tá
bom? Então vou ficar com essa primeira opção. E como que ele funciona? Depois que eu monto todos os perfis que eles têm que estar intercalados entre alturas, tá? Não pode estar no mesmo plano, aí é só eu ir clicando um em cima do outro e ele já vai fazendo o formato, clicando na sequência, né? E como ele tem formato tangencial, ó, ele já vai dando aí, ó, um formato já mais sinusoidal. Clico aqui no último e eu dou o formato do corpo principal da nossa garrafa de shampoo, ok? Bom, agora eu quero fazer o quê? O acabamento dessa parte superior, ok? Então venho aqui, vou clicar em cima desse ponto e vou deslocar meu plano em 10 milímetros. 10 milímetros, ok? E em cima desse plano aqui, vou abrir um esboço e colocar um círculo. Nesse caso, de 26 milímetros. Encerro o esboço. E nesse caso aqui, pessoal, para poder montar esse acabamento, eu não preciso de mais um esboço embaixo. Eu já posso utilizar a própria aresta do último perfil para dar esse complemento. Tá? Então, venho no comando transição, seleciono a figura circular. Agora eu seleciono aqui o perfil da minha figura. Vejam que ele já está fazendo o formato. Dou OK e aqui eu tenho a minha peça com o formato já fechado. Ok? Agora eu vou colocar alguns arredondamentos. Vou colocar um arredondamento de 4 milímetros nessa parte superior, esse encontro de arestas. E eu vou dar um arredondamento de 1 milímetro já na base aqui do nosso, da nossa figura. E dou um OK. Beleza? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aqui o copo que vai segurar, a base que vai segurar a rosca da garrafa de shampoo, certo? Então eu venho aqui, abro um esboço, vou clicar no círculo, e agora eu dou uma extrusão de 28 milímetros. Ok? Bom, finalizada essa etapa, agora eu vou fazer o quê? A parte interna, a cavidade dela. Para fazer essa cavidade, é só a gente usar o comando casca. Vou colocar aqui 1 milímetro de espessura, clicar na tampa superior e aqui eu tenho a minha peça. Vamos ver como é que ela ficou por dentro? Então, se eu colocar aqui, ó, está aqui a nossa peça com todo o formato interno com 1 milímetro de espessura de acordo com o seu formato, ok? Então lembre-se que a casca só pode ser aplicada nesse momento. Se eu aplicar antes, ela vai fazer apenas o que foi desenhado com essa espessura. Então a casca tem um momento certo para ser aplicada. Não esqueçam disso. Ok? Vou tirar aqui a nossa vista de corte. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a rosca da nossa peça. Bom, para fazer a rosca, eu vou vir aqui, vou clicar no plano XY, certo? Tirar aqui a vista de corte. Pronto. Eita. Excluir vista de corte. Pronto. Então agora eu vou vir aqui, vou pegar o plano XY e vou abrir um esboço. Bom, vou clicar aqui na linha. Vou colocar uma altura de 1,5 milímetro para servir como base de início. Percebam que, vou colocar aqui a medida, vai ser 1,5. Percebam que no desenho aqui nós temos a rosca que só desce até certo ponto, ela não vai ter a base, ela vai até aqui a certa altura, tá bom?
Então, nesse caso aqui, vou colocar esse esboço começando de cima para baixo e não o contrário. É uma jogada que a gente tem que ter de clareza na hora de fazer o desenho, ter esse planejamento, tá bom? Então, vou colocar aqui 1,5 de diâmetro, vou tirar essa linha, ok? E antes de finalizar o esboço, eu vou tirar essa linha aqui, que não acrescenta nada. Eu vou colocar um eixo para que eu possa fazer a minha espiral, conforme a gente viu na aula passada. Ok? Então, vou pegar aqui o centro da nossa figura, colocar aqui essa linha. Dá para perceber aonde que ela está atuando, ela está aqui para dentro. Essa linha eu vou tirar mais uma vez para não dar confusão na hora de fazer o comando de espiral, ok? Vou encerrar meu esboço e agora eu venho aqui, ó, na espiral, ok? O meu perfil ele já selecionou, o eixo que eu quero é esse daqui e eu vou deixar essas próprias indicações. Vou colocar passo de 3 milímetros e 6 revoluções, ok? Dou um ok e aí o que eu tenho? Eu tenho uma rosca que ela começa acima da tampa, né? Ela está um pouco para fora. O que eu tenho que fazer agora? Dar um acabamento para essa rosca aqui em cima, tá? Na hora de dar o fechamento. Então, vou clicar aqui na base superior, vou abrir um esboço, coloco aqui um círculo, por exemplo, maior do que o que a gente está trabalhando, até agora aí de 28, coloca aí 30, 32, ou sem medida apenas que ultrapasse, porque a minha intenção, né, é apenas cortar, eliminar esse excesso, essa rebarba de rosca. Então, vou vir aqui com a extrusão, vou colocar corte, ele vai andar para baixo, a gente vai inverter essa direção, né? Tá aqui para cima, coloquei para cima ele, e dou posso colocar qualquer medida, porque ele vai remover mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Então tá aí, ó, o acabamento da nossa rosca na base, na parte superior da nossa peça, tá ok? Bom, para finalizar aí a nossa peça, tá? O que eu vou fazer? Eu vou acoplar uma figura em cima dela, tá ok? Para poder acoplar essa figura, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um plano de referência fora da figura, tá ok? Então, vou vir aqui em plano, deslocamento a partir do plano, vou pegar esse plano aqui, vou colocar 35 milímetros, tá ok? Vou inverter a direção, vou deixar ele mais para o fundo, tá ok? Menos 35, tá ok? Vou deixar nesse ponto aqui. Bom, então em cima desse plano aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um esboço, tá? Então cliquei aqui no plano, abro um esboço e aqui no canto ele vai abrir a opção imagem. E é nessa imagem que você pode colocar aquilo que você quiser, até um código de barras aí, como vocês estão vendo no exemplo. Então vou clicar aqui em imagem. Vamos lá, eu puxei um arquivo com o símbolo do Inventor, tá ok? Então vou aqui na minha área de trabalho, onde eu salvei, tá? Pego aqui o arquivo Inventor. Geralmente, se não aparecer a figura, pode colocar todos os arquivos demais, então você pode colocar JPEG, PNG e assim por diante, tá ok? E vou abrir. Tá? Ele vai pedir para colocar onde você queira incluir essa figura. Então, eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, onde eu vou posicionar a figura em questão. Tá ok? Bom, a figura aqui, nesse caso, ela está bem posicionada. Se às vezes eu quiser, é só eu clicar em cima, eu posso girar ela, como eu posso também aumentar e diminuir. Tá ok? É só saber mexer aqui com o mouse. Mas eu vou deixar ela do jeito que está. Tá ok? Vou diminuir ela até um pouquinho aqui, ó. Colocar nesse ponto. Agora eu vou movimentar ela no ponto que eu quero e dou um encerrar esboço, tá ok? E agora o que eu tenho que fazer para poder jogar essa imagem na minha face? Eu vou aqui em modelo 3D e clico em decalque, ok? Então se eu clicar aqui em decalque,
Primeira coisa que ele vai pedir para selecionar é a imagem, já selecionamos, e aqui ele pede para selecionar a face. Só que toma cuidado, tá? Porque você não pode selecionar a face interna. Se eu passar meu mouse aqui, ó, eu tenho que ver ela totalmente a superfície selecionada. Ó. Se eu selecionar essa daqui, ó, tá vendo que tem umas bordinhas cinza para o lado externo ao verde? É porque está na parte interna, não é isso que eu quero. Eu quero pegar ela por completo. É um pouquinho chato de pegar, mas ó, consegui pegar aqui a minha figura, dou um OK e automaticamente ele já imprimiu em cima da minha figura a nossa peça, a nossa imagem, ok? Bom, turma, tirar aqui o plano de referência. Esse é o nosso primeiro exemplo da aula de hoje, ok? Espero que eu possa aí ter contribuído um pouco mais no conhecimento de vocês de ferramentas e ter aguçado um pouco aí a vontade de fazer peças plásticas, ok? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco no próximo exemplo.